Pronto. Gravando de novo, nossa segunda parte, o que, que a gente deseja? Primeiro, compartilhar a tela. Já está compartilhando, né? Já. Então, eu volto para cá. Desculpem que eu me confundo às vezes. E a gente quer fazer o exercício. E eu pergunto, só para mim ficar confiante, se vocês veem essa tela e se me ouvem bem. Eu sempre fico em dúvida se estou compartilhando corretamente. Mas tá tudo certo aí? Oi? Oi. Vocês Tamo... veem exercício na tela aí? Eu estou compartilhando? Sim, dá pra ver. Sim, tranquilo. Às vezes eu erro e não percebo, gente. Então, e vocês me ouvem, estão vendo a tela e estamos gravando, né? Estamos gravando, sim. Já vi lá a telinha do recorde. Só minha preocupação com os colegas ausentes, para que vocês possam rever também. Tá, eu vou fazer o exercício com vocês usando a própria resolução com uma aula e vocês escrevam depois a resolução, né? Eu estou aproveitando a própria aula para fazer o exercício com vocês e depois vocês fazem e acaba gerando uma fixação, tá? Então, o que eu estou propondo como exercício? Nas aulas presenciais eu usava isso como prova, né? Identificar o máximo de itens possíveis no fluxograma a seguir, né? Produtos, reagentes, linhas, né? Aquelas setinhas, bem como demais componentes. Enfim, eu entrego isso aqui numa prova presencial. Claro que faça um exercício disso antes. Entrego esse papel em branco, peço para você botar o nome aí e tentar identificar ao máximo essas coisas todas. Claro que isso não é fácil. Então, claro que eu faço esse exercício antes e cobro depois, tá certo? Mas vamos tentar exercitar isso junto com aquela ideia da teoria inicial que eu falei, que a gente vai tentar dividir o quê? Em 1, 2, 3. Lembram disso, tá certo? Da aula teórica inicial, eu me permiti rabiscar aqui, dizendo que a gente olha para a esquerda, olha para a direita e olha para o meio. Lembram disso? E eu escolhi aí o 1, 2, 3, eu marquei no fluxograma. Então, o 1 nós exercitamos razoavelmente, né? Mas o que eu fiz agora nessa tela? Eu aumentei só o canto esquerdo, perceba, gente? Eu peguei esse canto esquerdo aqui e dei uma ampliada nele para te perguntar se está claro para vocês quem é quem aí, e aí vamos juntos, estamos juntos aí. Então, a reação é essa, né? SO2 mais O2 formando o SO2, eu tinha explicado isso razoavelmente, agora está mais visível aí. Então, a princípio, a gente centra o nosso olhar aonde? Aqui, ó, dá uma recortada nisso aqui, é bem didático isso, né? E tenta identificar nesse círculo que eu marquei aí, que é o tal queimador de enxofre, as setas que estão entrando aí. Eu te pergunto se você enxerga isso. Então, estou olhando primeiro para essa seta que está descendo aqui, andando para trás para ver de onde ela vem. Lembram? Falamos disso. Ela está vindo de onde? De uma torre de secagem. E o que está entrando nessa torre de secagem? Ó, marca, para você não se confundir. Tem uma entrada aqui, tem uma entrada aqui. Né? Aqui embaixo é uma saída, eu estou marcando só as entradas. Está claro isso? Essa entrada aqui andando para trás, quem é? Diz aqui que é entrada de ar. Então, quem está entrando aqui é ar, claro, para ser a fonte de quê? De O2. Identificamos que, na verdade, o que está saindo daqui, ó, é o quê? O O2 do ar, né? Então, o O2 está saindo daqui, ele desce aqui, ó, e está entrando aonde? No queimador de enxofre. Né? Matamos o O2. Claro que a outra entrada só pode ser o enxofre. Mas vamos andar para trás aqui, ó. Ó, se andando para trás, está escrito o que aqui? Enxofre fundido. E aqui, não sei se dá para vocês verem, eu estou lendo, o enxofre entra num vaso de fusão, exatamente para tornar o enxofre, que a princípio está sólido, e ele com vapor d'água bastante quente, ele é fundido, então está entrando enxofre líquido aqui, que seria o S da equação. Tranquilo isso, gente? E eu tentei mostrar isso aqui também, ó. Eu fiz um rabisco aqui, ó, dizendo que essa fonte aqui é de ar, né? Teria que ser esse ponto aqui que eu já tinha mostrado, e mostrei que essa linha aqui azul está vindo para cá, já mostrei que é o SO2. E claro que o que está saindo para cá, ó,
saindo dessa primeira parte, desse primeiro canto esquerdo, como falei, quem é que está saindo desse canto esquerdo para ir para o meio do processo? O SO2. Está claro isso? Falem vocês. Professor, essa torre de secagem aí é para filtrar só o O2? Filtrar o O2 não filtrar o O2. Você está falando de separar, deixar só sair o O2, tá certo? Eu Isso. te confesso que eu tenho dúvida. Você usou o verbo filtrar. Eu acho, não está escrito aqui, tirei minha dúvida, eu tinha esquecido isso. Talvez você não consiga ler aí, eu li. O filtro está aqui, ó. Aqui tem um filtro. O filtro seria a ideia de retirar particulados, coisas sólidas, poeiras, enfim, impurezas outras que não sejam o O2 e o N2, impurezas no ar, particulado mesmo, coisas sólidas, poeirinhas, tá certo? A filtração, você usou o verbo filtrar, a filtração ocorre aqui. Eu ia te dizer que tinha dúvida se tinha filtração aqui. Na torre de secagem não tem filtração. Simplesmente você tem uma regulação de temperatura aqui para não permitir a água seguir no processo. Porque senão, ó, água mais SO2 dá o quê? Dá H2SO3. E aí você passa a ter ácido sulfuroso, que é um ácido fraco, enfim, isso dá zebra no processo, até porque ele vai tender a ser líquido, o ácido sulfuroso, o H2SO3. E lembra, a próxima etapa é o quê? É a oxidação do SO2 a SO3 em estado gasoso. Na próxima etapa, a 2, é o conversor catalítico. Ele é projetado para uma catálise no estado gasoso. Entende, gente? Então, se tivesse ar aqui, o H2SO3 prejudicaria a próxima etapa, que é o conversor catalítico. Então, entenda que essa torre de secagem tem um grande objetivo de retirar a água. Retirar a água que veio de onde? Do ar atmosférico, que tem umidade naturalmente. Tá bom? Mas o filtro estava aqui. Você me perguntou sobre filtração também. Respondi aí sua pergunta? Tranquilo? Sim? Posso seguir aí? Então, se vocês não me perguntam mais nada dessa tela, o que seria a próxima tela? Eu focar esse meio aqui, né? E aí eu foquei ele numa única tela aqui. Então, perceba agora, ó, que esse caminho aqui, ó, lembra do 1 que a gente estava falando? Eu destaquei aqui, ó, que aqui nessa linha, que eu estou marcando em vermelho aqui, ela está vindo exatamente da nossa fala anterior. Quem está saindo, quem está fazendo esse caminho aqui, né, é o SO2. Ó. Ele vem para cá, siga a seta. Ele vem para cá e ele entra onde? Aqui no conversor catalítico. Quem que está entrando aqui? Ele que saiu da etapa anterior, o SO2. Né? E aí, já falamos disso, dentro do conversor catalítico você vai ter essa reação. O SO2, acabamos de rabiscar o caminho dele. Cadê o O2? O O2 está vindo por onde? Ó, percebam que tem duas setas aqui, uma voltando e uma vindo. Essa que está vindo é ar. Ó. Aqui, ó, essa seta que está indo lá para o 2. Lembra? Tínhamos acabado de falar da torre de secagem que o ar entrava aqui, né? Para aquela reação 1. Mas o ar também vem para cá, que é exatamente essa sequência aqui, ó. Isso aqui é ar, tá certo? Esse ar vem lá da torre de secagem, do canto esquerdo do fluxograma. E aí esse ar vai parar onde, ó? Ele está mostrado, está escrito aqui, acho que vocês conseguem ler, não sei, está pequenininho. Está escrito o ar aqui, tem duas entradas de ar, uma mais em cima, outra mais embaixo, porque tem uma divisão dentro desse conversor, né, para maximizar essa reação. É como se fosse repetir essa reação várias vezes, para tentar converter o máximo de SO2 a SO3. Claro, existe catalisador aí dentro, e esse catalisador é o segredo do processo industrial. Ninguém sabe exatamente a formulação dele. Mas, me prendendo ao conversor, né, eu quero me prender a essa explicação aqui. O que importa sempre? A gente focar o olhar no que estamos pensando, que é esse ponto 2 aqui, e nos perguntarmos se sabemos as setas que estão entrando aqui. Eu pergunto, aqui foi o SO2, e aqui nessas entradas laterais foi o O2 ou o ar. Está claro isso? São as duas entradas.
E claro que vai estar saindo daí de dentro o quê? O SO3, que é o objetivo dessa etapa 2, produzir o SO3, e aqui, seguindo essa linha, ó, ele está saindo daqui, ó, e indo, então, para essa parte 3 aqui, que é o canto direito do fluxograma. Tranquilo, gente? Esse aspecto do meio está resolvido para vocês o meio. E agora o canto direito. O canto direito, o SO3 saiu exatamente do que acabamos de mostrar, que foi o meio, né? Aqui o SO3. Ele entra onde? Aqui, ó, não sei se vocês leem, está escrito torre de óleum. Óleum é o nome que se dá ao ácido sulfúrico que já teve sua concentração aumentada. A pergunta de um colega, muito boa anteriormente aí, ele falou, mas esse, né, você perguntou sobre essas reações. Esse ácido sulfúrico, você me perguntou algo do tipo, já está a 98%? Ele está em que concentração? Eu te falei, não, ele não está em 98% ainda, não sei te precisar em qual concentração. Mas o que vai fazê-lo chegar perto do 98 é esse borbulhamento constante de SO3. E esse borbulhamento começa aqui, né? Perceba que aqui, ó, nessa seta, está entrando exatamente o quê? Aqui dentro dessa torre de óleo. O SO3. O óleo é o H2SO4 que está aqui dentro. Então, se você seguir essas setas aqui, você tem entrada de H2SO4 aí dentro dessa torre de óleo, tá? E aí, o que sai aqui para a torre de adsorção? Né? Você teria a sequência dessas duas reações. Ó. Né? Aqui está escrito chaminé dos efluentes gasosos. Você vai falar efluentes gasosos quem? Não é só o SO3? Não, um monte de outros gases, de outras impurezas precisam ter um escape delas, né? Uma saída delas. Mas perceba que nesse ponto 3 aqui, ó, você tem entrada de H2SO4 também. E claro que daqui, gente, até porque você sempre tem um excesso, o SO3 sai daqui para cá também. Então, de novo, aqui nesse ponto 3, você tem o SO3 e tem o H2SO4. O vapor d'água, eu comentei com vocês que ele já está aí andando, perambulando pelo fluxograma. Então, em resumo, essa dupla absorção, esse borbulhamento constante do SO3 é que vai aumentar a concentração do H2SO4 e eu terminei de mostrar a etapa 3. E aí a gente tentou explicar o 1, o 2 e o 3. Eu prefiro deixar para vocês falarem, né? Me falem se querem perguntar alguma coisa, mas perceba, gente, que nós didaticamente, repito, né, isso não vale só para esse fluxograma. É sempre legal essa ideia que eu aprendi de um grande mestre meu aí do IF, de dividir em 3 um fluxograma complicado. Aí você primeiro, né, tenta entender o canto esquerdo, que é o início, tenta entender o final, e você tendo uma compreensão do início e do final, fica mais fácil entender o meio. Em regra, e essa regra valeu aqui, há exceções, mas aí são fluxogramas mais complicados. Qual foi a regra que valeu aqui? Que o meio é o coração do processo. E por isso a gente não entende ele sem entender o início e o fim. Tá bom, gente? Se você entendeu isso razoavelmente, o que eu posso dar de um extrazinho aí? Se você entendeu, a gente focou a aula o tempo todo no 1, no 2 e no 3, tá certo? Se você entendeu o 1, o 2 e o 3, o que seria um plus, né? Um extra aí a nível de entendimento? Você pensar assim, poxa, se eu entendi aqui o queimador de enxofre, que é o canto esquerdo, entendi que chega o enxofre, que chega o A2, que tem uma torre de secagem. A pergunta é, para que serve essa torre de secagem? Eu falei um pouco, eu acho que eu falei isso, mas seria um extra, né? Você primeiro entende esse ponto aqui, depois entende o ponto imediatamente anterior, repete a mesma coisa aqui, ó. Lembra? Eu falei que isso aqui é o coração do processo, a conversão do SO2 a SO3. O que tem imediatamente antes? Estou olhando para você, tem um trocador de calor. E
Imediatamente depois tem uma seta dizendo que vai para a caldeira. Caldeira é um vaso de pressão e de calor. Então, perceba que tem alguma regulação de temperatura, tanto antes como depois desse conversor catalítico. Veja que interessante. Você vai falar, mas por que regular a temperatura? Falamos disso na nossa aula? Falamos aqui, ó. Lembram disso? Ó, a gente focou o quê? A temperatura aqui, dizendo que ela não podia ser tão alta, né? Para gerar o quê? Um Kp maior e uma maior produção de SO3. Lembram disso? E, de novo, falamos na temperatura quando rascunhamos, né, a equação de Gibbs, agora eu apaguei, que foi aqui, ó, né? A gente fez esse estudo do ΔG e também viu que a temperatura não devia ser muito alta. Ou seja, o processo, especificamente esse ponto 2 do processo, né? Ele precisa de quê, gente? De um controle de temperatura antes e depois para regular a conversão do SO2 para SO3. Eu prefiro, de verdade, passar para vocês esse finalizar a apresentação, é só para me descartar os rabiscos, e eu interrompo a gravação, para não ficar enorme isso, e a gente conversa. Tira dúvidas, bate papo aí. Estou interrompendo.